A República Velha, que ocorreu entre 1889 a 1930, foi um período marcado por diversas revoltas rurais e urbanas. Dentre elas estavam a Revolta da Vacina. A revolta em si foi um tumulto generalizado que ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. O conflito deve-se a uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Também pode ser associada a causas mais profundas, como por exemplo as revoltas urbanas e as campanhas de higienização liberada pelo médico Oswaldo Cruz. O presidente Rodrigues Alves interveio na cidade para modernizá-la e conter as epidemias. Foram tomadas medidas de reformas urbanas e sanitárias que modificam a geografia do município e o cotidiano das pessoas. A ideia era amodernar o porto e remodelar a cidade, parte de uma inserção do Brasil no mercado mundial com a aplicação de recursos estrangeiros. Este plano sanitário deveria ser cumprido a qualquer custo, mesmo que precisasse utilizar-se força. Governo Rodrigo Alves e a reforma no Rio de Janeiro. Durante a gestão de Rodrigo Alves, que ocorreu entre 1902 e 1906, o Rio de Janeiro passou por uma profunda remodelação urbana, com o objetivo de transformar a cidade numa espécie de modelo do Brasil República. Além da desapropriação e da demolição de cortiços para a introdução de novos espaços, diversas intervenções foram tomadas nesse período. Na época, o prefeito da cidade era o Pereira Passos, historicamente conhecido por estar ligado à reorganização. O mesmo era engenheiro e liderou uma espécie de obras públicas, especificamente na área portuária. Outra comissão, liderada pelo também engenheiro Paulo de Frontin, comandou as obras de abertura nas principais avenidas do Rio de Janeiro. Para auxiliá-lo, em 1903, Pereira Passos nomeou Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde. Oswaldo tinha problemas graves a combater febre amarela, peste bubônica e varíola. Para enfrentar essas doenças, agiu planejando eliminar seus vetores, que eram os mosquitos, no caso da febre amarela, e os ratos, no caso da peste. No combate ao mosquito, foi posto o uso de guardas mata-mosquitos que visitaram as casas em várias regiões do município, na maior parte das vezes acompanhados por policiais. O combate aos ratos foi ligado ao acréscimo da higienização pública para o controle da varíola. Foi aprovada uma lei que tornou a vacina obrigatória, visando a vacinação em massa da população. O projeto de lei. Em 29 de junho de 1904, o governo enviou ao Senado um projeto de lei que estabelecia a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. A vacina, desenvolvida pelo médico francês Édouard Jenner, já existia no Brasil desde o início do século XIX. O Código de Posturas do município do Rio de Janeiro, datado de 1932, já estabelecia a obrigatoriedade da vacinação de crianças de qualquer cor e previa uma multa em caso de desobediência. Ainda assim, a medida preventiva não havia se popularizado. O projeto enviado ao Congresso em 1904 foi reconhecido no Senado em 20 de julho e na Câmara no fim de outubro, tornando-se lei no dia 31 desse mês. Enfrentou a oposição liderada por Lauro Sodré no Senado e pelos deputados Barbosa Lima e Alfredo Varela na Câmara. O apostolado positivista do Brasil também se opôs ao projeto de lei. A lei da vacinação foi na verdade usada como justificativa da oposição para se revoltar contra o presidente Rodrigo Alves. A causa real da rebeldia eram disputas políticas anteriores que envolviam o Partido Republicano Federal e o Partido Conservador. Lauro Sodré, figura-chave na incentivação ao movimento, tanto no âmbito popular quanto no militar, era também líder do PRF, que reunia as oposições de todos os estados à política dos governantes, mantida como apoio do PC, liderado por Pinheiro Machado. Revolta Popular.
Para combater a lei, a oposição apelou com ameaça, representada pela entrada de pessoas estranhas nos lares para desinfectação e a limpeza dos ambientes. Somada a isso, jornais e políticos incitavam a oposição à lei, vista como despótica. Foi o caso do jornal O Comércio do Brasil, de propriedade de Alfredo Varela, deputado federal rio-grandense, que publicava uma coluna diária intitulada Direito à Resistência. Para ele, a lei era inconstitucional e feria os princípios da liberdade e da propriedade privada. Contestava-se também a exigência do estado de vacina em várias situações, como busca de emprego, casamento, etc. No dia 5 de novembro de 1904, houve um encontro no Centro das Classes Operárias, próximo à Praça Tiradentes, presidido pelo senador Lauro Sodré, no qual foi fundada a Liga contra a Vacina Obrigatória, no bairro da Saúde, onde manifestações se estenderam por todo o dia. Foram montadas grandes barricadas que receberam o apelido de Porto Arthur, em alusão à violenta batalha ocorrida na Guerra Russo-Japonesa. Naquela área, Horácio José da Silva, apelidado de Prata Preta, teve forte atuação e ficou conhecido como uma das maiores lideranças da revolta popular. Revolta militar. Paralelamente à revolta popular, aconteceu um movimento militar que tinha por objetivo derrubar o governo. No dia 17 de outubro, alguns oficiais e muitos alunos da Escola Militar do Brasil fizeram uma homenagem ao senador Lauro José. O levante começou então a ser articulado com previsão para eclodir no dia 15 de novembro, quando um desfile militar comemoraria o aniversário da proclamação da República. A situação caótica da cidade fez com que o desfile fosse cancelado. Chegou-se a sugerir que Rodrigues Alves se pudesse ao bordo de um navio de guerra, onde lhe poderia ser garantido maior segurança, o que o presidente recusou. Quando os revoltosos, liderados pelo general Travassos, chegaram à Rua da Passagem, em Botafogo, se chocaram com uma brigada de ataque enviado pelo governo. Houve um tiroteio desorganizado que durou cerca de meia hora, no qual morreram um aluno da Escola Militar Silvestre Calvacante e um sargento da tropa legalista, chamado Camargo. Ambas as partes recuaram após o tiroteio, cada qual imaginou-se derrota. O general Travassos, gravemente ferido por tiro, viria a falecer 8 dias depois. Lauro José fugiu. Desfecho da história. Aos poucos, a notícia da retirada das tropas sobreviadas chegou ao palácio do governo. A escola militar foi bombardeada durante a noite por navios de guerra posicionados na boca da barra da Baía de Guanabara, e, na manhã do dia 15, foi ocupado pelo general Argolo e pelo ministro Lauro Miller. Os alunos foram presos, expulsos das escolas, embarcados em navios e levados ao sul do país. Se no dia 15 a revolta da escola militar já havia sido controlada, continuava a revolta popular. No dia 16 de novembro, foi decretado o estado de sítio e revogada a obrigatoriedade da vacinação. Com isso, o movimento popular começou a se desarticular. Houve alguns mortos e sentença de presos, que foram enviados para a Ilha das Cobras. Muitos foram deportados para o norte do país, mas a maior parte não passou por processos formais. Oswaldo Cruz. Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, em 5 de agosto de 1872. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877 e na capital estudou no Colégio Laure, no Colégio São Pedro de Alcântara e no Externo Dom Pedro II. Graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892, apresentando a tese de doutorado. A veiculação microbiana pelas águas. Antes de concluir o curso, já publicava 2 artigos sobre microbiologia na revista Brasil Médico. O médico e cientista teve que empreender uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital: febre amarela, peste bubônica e varíola. Para isso, adotou métodos como o isolamento dos doentes,
a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores e a desinfectação dos moradores em áreas de foco. Utilizando o Instituto Soroterápico Federal como base de apoio técnico-científico, deflagrou campanhas de saneamento e, em poucos meses, a incidência de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. Em 1908, em uma nova epidemia de varíola, a própria população procurou os postos de vacinação. Apesar da crise em 1905 e 1906, Oswaldo Cruz empreendeu uma expedição a 30 portos marítimos e fluviais de norte a sul do país, para estabelecer um código sanitário com regras internacionais. A luta contra as doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento no Rio de Janeiro. Em 1908, foi recepcionado como herói nacional e no ano seguinte o instituto passou a levar seu nome. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. Eleito prefeito daquela cidade, traçou vasto plano de urbanização que não pôde ver construído. Sofrendo de crise de insuficiência renal, morreu em 11 de fevereiro de 1917, com apenas 44 anos.